Mergulhadores fizeram uma descoberta impressionante nas águas próximas à ilha de Nantucket, em Massachusetts. Os destroços de um submarino alemão. Uma equipe de mergulhadores passou décadas procurando por ele, e usando sonar, finalmente conseguiu localizar a embarcação. Nesta semana, pesquisadores divulgaram novas representações de um submarino alemão encontrado no fundo do mar, ao norte da costa do país. Em 1991, 2 mergulhadores desceram ao Oceano Atlântico, cerca de 97 quilômetros longe da costa de Nova Jersey. O que eles encontraram no fundo do mar simplesmente não deveria estar ali. Era um submarino alemão, inteiro, repousando em águas americanas. De acordo com todos os registros oficiais, aquilo era impossível. Os arquivos navais alemães já haviam contabilizado cada submarino perdido durante a Segunda Guerra Mundial. Cada local de naufrágio havia sido registrado. Cada perda havia sido confirmada. A Marinha dos Estados Unidos concordava com esses dados. O Almirantado Britânico também concordava. Aquele submarino oficialmente não existia, mas ele estava lá. A aproximadamente 70 metros de profundidade, mergulhado na escuridão, esperando em silêncio. Os mergulhadores passaram 6 anos tentando identificar aquela embarcação. 3 homens morreram durante essa busca. E quando finalmente eles recuperaram um objeto com um nome gravado, a descoberta reescreveu meio século de história. O submarino havia sido registrado oficialmente como afundado perto da costa da África, a mais de 8.000 quilômetros de onde realmente estava. Mas o local errado não era a parte mais perturbadora da história. Quando os investigadores analisaram os danos no casco, encontraram algo que mudou completamente a interpretação do caso. Aquela tripulação não tinha sido destruída por forças aliadas. Ela havia sido vítima de algo ainda mais assustador. E alguns daqueles homens não morreram no impacto inicial. Eles sobreviveram por algum tempo, presos em compartimentos selados, cercados pela escuridão total, enquanto o fim se aproximava lentamente. Tudo começou com um capitão de barco pesqueiro, em 1991. Ele comentou algo estranho com um mergulhador chamado Bill Nagel. Suas redes continuavam ficando presas em alguma coisa enorme, localizada a cerca de 97 quilômetros da costa. As coordenadas não correspondiam a nenhum naufrágio conhecido. Nagel era uma lenda entre os mergulhadores especializados em destroços. Ele havia explorado dezenas de navios afundados ao longo da costa leste americana e conhecia o fundo do mar daquela região como poucas pessoas. Se aquelas coordenadas não combinavam com nada que ele conhecesse, isso só podia significar uma coisa: havia algo novo lá embaixo. Então ele reuniu uma equipe de mergulhadores experientes. Entre eles estava John Chatterton, considerado por muitos um dos melhores mergulhadores técnicos do mundo. Em setembro de 1991, eles navegaram até as coordenadas misteriosas e lançaram a âncora. O medidor de profundidade indicou um objeto gigantesco no fundo, a cerca de 70 metros abaixo da superfície. Chatterton integrou o grupo dos primeiros a descer. A água estava turva e a visibilidade era ruim. Mas, conforme ele mergulhava mais fundo, uma forma começou a aparecer na escuridão. E aquela forma não fazia nenhum sentido. Era um submarino. E pela construção, não havia dúvida. Era alemão. A descoberta também encerrava uma antiga teoria conspiratória de que aquele submarino teria conseguido chegar à América do Sul, transportando oficiais nazistas. O desenho característico da torre de comando era inconfundível. O casco parecia estar quase inteiro, apoiado na areia em posição vertical. As escotilhas estavam fechadas. A embarcação parecia preservada, como se alguém a tivesse colocado cuidadosamente no fundo do mar, e não como se tivesse sido destruída em combate. Chatterton voltou à superfície confuso e, para ser sincero, abalado. Ele imediatamente começou a verificar todas as referências às quais tinha acesso. Consultou registros marítimos, entrou em contato com outros mergulhadores e revisou documentos históricos. Nenhum submarino alemão havia sido registrado como perdido em qualquer ponto próximo à costa de Nova Jersey. O destroço de submarino alemão mais próximo conhecido ficava a centenas de quilômetros dali. Segundo toda a história oficial, aquele submarino simplesmente não existia. Os mergulhadores entraram em contato com o Centro Histórico Naval, em Washington. As autoridades ouviram educadamente, mas descartaram a afirmação por completo. Os registros eram claros. Elas insistiram que todas as perdas de submarinos alemães já estavam contabilizadas. O que quer que os mergulhadores tivessem encontrado não podia ser um submarino alemão desconhecido. Ou, caso realmente fosse um submarino alemão, deveria ser alguma embarcação já registrada em outro local. Mas Chatterton tinha visto aquilo com os próprios olhos. Ele havia tocado o casco de aço. Ele havia nadado ao redor de uma máquina de guerra que não era perturbada desde 1945.
o submarino era real. Ou os mergulhadores estavam completamente enganados sobre aquilo que haviam encontrado, ou os arquivos navais combinados da Alemanha, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha haviam cometido um erro que permaneceu sem correção por meio século. Enquanto trabalhavam para identificar o destroço, os mergulhadores deram a ele um nome temporário. Chamaram-no simplesmente de Uhu, algo como Uken. E aqui está o ponto principal. Esse mistério consumiria os próximos 6 anos da vida deles. Custaria a vida de 3 homens. E quando a verdade finalmente viesse à tona, obrigaria historiadores a encarar uma realidade desconfortável. Às vezes sabemos muito menos do que imaginamos, mesmo quando acreditamos que os registros estão completos. Antes de entender o que aconteceu com esse submarino, é preciso compreender o que ele fazia naquela região. O U-869 era um submarino do tipo 9C-40, uma das embarcações alemãs de ataque de longo alcance, projetada para cruzar o Atlântico e caçar navios aliados em águas distantes. Construído no estaleiro deste Mag, em Bremen, o submarino entrou em serviço em janeiro de 1944. Seu comandante era Helmuth Neuerburg. Ele tinha 29 anos, uma idade jovem para um capitão de submarino, mas isso já não era tão incomum no fim de 1944. A guerra havia consumido oficiais experientes mais rápido do que a marinha alemã conseguia formar novos comandantes. A tripulação era composta por 56 homens. Havia veteranos que já tinham sobrevivido a patrulhas anteriores e jovens marinheiros que nunca tinham visto combate. A idade média mal passava de 20 anos. Alguns ainda eram adolescentes, arrancados de casas e escolas para servir dentro de uma máquina feita para afundar navios ou acabar afundada. Eles treinaram juntos durante meses no Mar Báltico, aprendendo a coreografia precisa das operações submarinas. Cada homem tinha uma função. Cada função era essencial. Dentro do tubo de aço apertado de um submarino, incompetência não matava apenas quem cometia o erro. Ela podia matar todos a bordo. No fim de 1944, servir em submarinos alemães havia se transformado em algo muito próximo de uma sentença de morte. No começo da guerra, os submarinos alemães dominaram o Atlântico. Matilhas de submarinos caçavam comboios aliados com eficiência devastadora, afundando milhões de toneladas de cargas. O submarino alemão era o terror dos mares, invisível, letal e difícil de deter. Mas os aliados se adaptaram. Sistemas de radar passaram a detectar submarinos na superfície durante a noite. O sonar permitia rastreá-los debaixo d'água. Aviões de longo alcance patrulhavam as rotas marítimas e lançavam cargas de profundidade contra qualquer contato suspeito. Grupos de escolta desenvolveram táticas coordenadas. Decifradores de códigos liam comunicações alemãs e desviavam comboios das zonas de perigo. Quando o U-869 ficou pronto para o combate, as chances de sobrevivência haviam mudado de forma catastrófica. Submarinos alemães estavam sendo destruídos mais rápido do que a Alemanha conseguia construir substitutos. Dos cerca de 40 mil homens que serviram na força submarina alemã durante a guerra, aproximadamente 30 mil morreram. Isso representa uma taxa de baixas de 75%. Nenhum outro ramo de qualquer força militar, em qualquer lado do conflito, sofreu perdas tão severas. Os homens que embarcaram no U-869 para sua primeira patrulha de guerra entendiam essas estatísticas. Eles haviam visto outros submarinos partirem e jamais retornarem. Haviam participado de cerimônias em memória de amigos que desapareceram em algum lugar sob as ondas. Mesmo assim, eles partiram. Em novembro de 1944, o U-869 partiu de Kristiansand, na Noruega, com destino à costa leste americana. As ordens eram diretas: cruzar o Atlântico, patrulhar as rotas marítimas próximas a Nova York e Nova Jersey, afundar qualquer embarcação que navegasse sob bandeira aliada e retornar para casa. O submarino desapareceu sob as águas cinzentas do Mar do Norte e seguiu para o oeste, rumo ao Atlântico. 56 homens estavam selados dentro de um cilindro de aço, navegando em direção a uma costa que jamais veriam. Depois que a guerra terminou, historiadores navais dos dois lados assumiram a tarefa sombria de contabilizar cada submarino perdido em combate. Os registros alemães eram meticulosos, apesar do caos da derrota. Os registros aliados também eram detalhados, cruzados com relatórios de ataque e interceptações de inteligência. Cada submarino alemão que não retornou recebeu uma causa provável de perda e uma localização. Para o U-869, a determinação oficial parecia simples. Em 28 de fevereiro de 1945, forças aliadas relataram ter atacado um submarino perto da costa do Marrocos, nas proximidades de Gibraltar. O combate teve registro.
As coordenadas tiveram anotação e a destruição teve confirmação. Quando os analistas compararam a data e a localização com os submarinos alemães que deveriam estar operando naquela área, o U-869 se encaixou no perfil. A embarcação havia sido designada para patrulhar aquelas águas. Ela também havia parado de responder ao rádio por volta daquele período. A conclusão pareceu óbvia. O U-869 havia acabado afundado perto de Gibraltar por forças aliadas. Caso encerrado. Os arquivos navais alemães aceitaram essa conclusão. As famílias dos 56 tripulantes receberam a informação de que seus filhos e maridos haviam morrido no Atlântico Oriental, não muito longe da costa africana. Registros memoriais passaram a listar Gibraltar como seu local de repouso final. Por quase 50 anos, ninguém questionou essa versão. O submarino estava contabilizado. Os mortos haviam sido lamentados. A guerra passou a ficar cada vez mais distante na memória. A versão oficial estava completamente errada. E o destroço, repousando a 97 quilômetros de Nova Jersey, estava prestes a provar isso. O local do naufrágio não era um ponto adequado para a exploração casual. Cerca de 70 metros de água separavam a superfície do submarino. Nessa profundidade, o oceano se torna hostil de maneiras que a maioria das pessoas nunca experimenta. A temperatura da água permanecia próxima do congelamento durante quase todo o ano. Correntes imprevisíveis varriam o fundo do mar, capazes de prensar um mergulhador contra o casco ou arrastá-lo para longe da linha da âncora. Mas a profundidade em si era o maior perigo. Aos 70 metros, a narcose por nitrogênio começa a prejudicar o julgamento. Mergulhadores descrevem a sensação como algo parecido com estar bêbado. Tarefas simples ficam confusas. A percepção do tempo se altera. Decisões críticas podem sofrer atraso ou acabar completamente esquecidas. Cada respiração nessa profundidade consome ar em um ritmo muito mais rápido do que na superfície. Um cilindro que duraria cerca de 1 hora em águas rasas pode se esvaziar em poucos minutos. Quando o ar acaba, não existe simplesmente nadar para cima e se salvar. A superfície está longe demais. O interior do submarino multiplicava todos esses perigos. Bordas irregulares de metal podiam prender equipamentos ou rasgar roupas de mergulho. Compartimentos parcialmente colapsados formavam corredores confusos, sem saídas óbvias. Décadas de sedimentos cobriam todas as superfícies. O menor movimento podia levantar uma nuvem densa e cegar completamente o mergulhador. Quem se desorientasse dentro do destroço, talvez nunca encontrasse a saída. Mesmo com todos esses riscos, os mergulhadores continuaram voltando. O mistério exigia respostas. John Chatterton realizou mergulho após mergulho, penetrando cada vez mais fundo na estrutura da embarcação. Ele encontrou restos mortais humanos quase imediatamente, espalhados pelo compartimento de controle, misturados a detritos e sedimentos. Encontrou objetos, pratos, equipamentos e itens pessoais, mas nada com um nome. Nada com um número de casco. Submarinos alemães normalmente carregavam marcas de identificação em vários pontos internos, placas de fabricante, números de série, designações gravadas em equipamentos. Aquele submarino não tinha nada disso à vista. Toda marca capaz de identificá-lo parecia ter sido removida de propósito. O mistério ficava mais profundo a cada mergulho. Então o destroço começou a cobrar vidas. Em outubro de 1992, Chris Rouse e seu filho, Chrissy Rouse, desceram até o submarino. Os dois eram mergulhadores experientes. Os dois conheciam os riscos. Mas algo deu errado na escuridão lá embaixo. Eles ficaram tempo demais, desceram fundo demais e ultrapassaram as margens de segurança. Ambos chegaram à superfície inconscientes. Os dois morreram antes de chegar ao hospital. Pai e filho morreram por causa de um submarino que oficialmente nem existia. A comunidade de mergulho ficou arrasada. Alguns disseram que o destroço deveria ser abandonado. O mistério não valia mais vidas. Mas Chatterton se recusou a parar. Para ele, a tragédia tornava a identificação ainda mais urgente. Os Rouse mereciam saber o que os havia atraído até ali. As famílias alemãs também mereciam saber onde seus filhos realmente descansavam. A obsessão continuou. E o que os mergulhadores estavam prestes a descobrir seria mais perturbador do que qualquer um havia imaginado. Conforme os mergulhadores acumulavam horas no destroço ao longo de meses e anos, uma imagem dos momentos finais do submarino começou a se formar. As provas estavam escritas no aço retorcido e nos compartimentos danificados. O dano se concentrava na área do compartimento de controle, o centro nervoso de qualquer submarino. Havia uma abertura enorme no casco de pressão. O metal estava rasgado para dentro, dobrado pela força de um impacto devastador. Aquilo não parecia uma falha gradual de uma embarcação perdendo uma luta contra o alagamento. Era algo instantâneo, catastrófico.
O que quer que tivesse atingido o U-869 o havia condenado em segundos. O padrão de destruição contava uma história específica para quem entendia de guerra naval. Cargas de profundidade deixam uma assinatura própria. Elas explodem acima ou ao lado de um submarino, esmagando o casco por meio da onda de choque. O dano se espalha por uma área ampla. O aço entorta e cede sob pressão externa. Mas o dano no U-869 não se parecia com isso. A abertura era concentrada, precisa. A força vinha de um único ponto de impacto. O metal acabou rasgado para dentro, não esmagado uniformemente por fora. Aquilo parecia dano de torpedo. Mas essa conclusão criava um problema imediato. Quem teria torpedeado o U-869? Os registros aliados não mencionavam nenhum combate com submarino naquela região da costa de Nova Jersey durante o período em que o U-869 poderia estar operando ali. Nenhum contra-torpedeiro relatou ataque de torpedo naquela área. Nenhuma aeronave reivindicou a destruição de um submarino naquelas coordenadas. Se uma embarcação aliada tivesse afundado um submarino alemão a apenas 97 quilômetros do continente americano, isso teria sido documentado, comemorado e registrado em múltiplas fontes. Mas não havia nada. As forças aliadas não tinham destruído aquele submarino. Quando os pesquisadores finalmente juntaram todas as evidências, a resposta pareceu quase terrível demais para ser aceita. Os torpedos alemães do fim de 1944 eram equipados com sistemas acústicos de busca. Para a época, era uma tecnologia avançada. Esses torpedos eram projetados para dar vantagem aos submarinos contra alvos em movimento. Podiam ser disparados na direção geral de um navio, e depois disso, passavam a procurar a fonte mais forte de ruído de motor na água. Mas a tecnologia também tinha falhas sérias. Às vezes, os sensores acústicos não conseguiam encontrar o alvo. Às vezes, travavam no som errado. E, em um cenário de pesadelo conhecido pelos submarinistas alemães, mas difícil de evitar, o torpedo podia dar a volta e seguir na direção do ruído mais forte disponível, o próprio submarino que o havia disparado. As evidências no destroço sugeriam que o U-869 havia lançado um torpedo pouco antes de ser destruído. A posição dos tubos, o estado da sala de torpedos e pequenos detalhes da embarcação apontavam para uma cena clara. O submarino estava caçando, não se escondendo. O U-869 detectou um alvo. O comandante Neuerburg ordenou o disparo de um torpedo. A arma falhou. Em vez de seguir em direção à vítima pretendida, ela curvou sua trajetória pela água, procurando ruído. E encontrou a fonte sonora mais forte disponível: os próprios motores do U-869. A tripulação provavelmente não teve aviso. Torpedos acústicos podiam se aproximar sem que houvesse tempo suficiente para a reação. Não haveria chance real de manobrar, mergulhar ou escapar. Em um momento, os homens estavam em seus postos, aguardando o som distante de uma explosão que confirmaria o acerto. No momento seguinte, a própria arma atingiu a área do compartimento de controle. A inundação teria sido imediata na zona do impacto. Quem estava no compartimento de controle morreu em instantes. Mas aqui está a parte que mais marcou os mergulhadores. O U-869 era um submarino grande, com mais de 76 metros de comprimento, dividido em vários compartimentos estanques. Os homens na sala de torpedos da proa e nas áreas de máquinas na popa estavam separados do compartimento de controle por portas pesadas de aço. Nem todos morreram na explosão inicial. Alguns tripulantes ainda estavam vivos quando o submarino começou a cair em direção ao fundo. O interior do U-869 revelava uma história de impacto, desordem e desespero. Restos mortais acabaram encontrados em diferentes compartimentos acessíveis, misturados a detritos. Na região do compartimento de controle, os sinais indicavam que muitos morreram no momento do impacto. Esses homens tiveram um fim rápido, mas restos também acabaram localizados nas áreas da popa, nas salas de máquinas e em espaços de manobra, regiões separadas do compartimento de controle por portas estanques. O padrão de dano sugeria que essas portas estavam seladas antes da explosão ou acabaram fechadas logo depois. As seções da popa não apresentavam dano direto do impacto. Isso significava que os homens ali sobreviveram ao primeiro golpe. Chatterton entendeu o que isso significava. Quando o torpedo explodiu, o compartimento de controle alagou quase instantaneamente. A seção dianteira teria sido tomada pela água em segundos ou minutos, conforme a inundação encontrava caminho por anteparas danificadas. Mas os compartimentos da popa permaneceram inteiros e selados. Os homens ali dentro teriam sentido a explosão, ouvido o som brutal da água invadindo as seções dianteiras
e percebido o convés inclinar à medida que o submarino perdia a flutuação e começava a afundar. Eles teriam compreendido exatamente o que estava acontecendo. 70 metros de profundidade não eram sobrevivíveis sem procedimentos adequados de descompressão. Mesmo que os homens nas seções traseiras conseguissem abrir uma escotilha, mesmo que escapassem do submarino em queda, dificilmente chegariam vivos à superfície. A pressão e a distância tornavam a fuga praticamente impossível. Eles estavam presos dentro de um caixão de aço, descendo para o fundo do mar sem qualquer possibilidade real de resgate. As luzes teriam falhado quando os sistemas elétricos acabaram atingidos pela água. Lanternas de emergência talvez tenham oferecido alguma iluminação fraca por algum tempo. Os homens teriam se reunido na escuridão, sentindo o casco ranger sob a pressão crescente, esperando pelo fim. A descida até 70 metros leva apenas alguns minutos. O ar dentro de um compartimento selado dura mais que isso. Aqueles homens tiveram tempo para entender seu destino antes que ele chegasse. Em 1997, 6 anos depois do primeiro mergulho no destroço, John Chatterton encontrou aquilo que procurava havia tanto tempo. Era uma faca, enterrada no sedimento e presa sob detritos na seção traseira. Ele a levou à superfície e limpou a corrosão. Gravado no cabo havia uma única palavra: Horenburg. A pesquisa confirmou que Martin Horenburg era um torpedeiro designado ao U-869. Seu registro de serviço estava documentado nos arquivos navais alemães. Sua faca agora repousava nas mãos de John Chatterton, recuperada de um submarino que, oficialmente, havia afundado a mais de 8.000 quilômetros dali. O destroço impossível finalmente tinha um nome: U-869. Ele havia sido designado para patrulhar perto de Gibraltar, mas na verdade acabou destruído ao largo de Nova Jersey. Não acabou afundado por cargas de profundidade aliadas, navios de superfície ou aeronaves. Acabou destruído por seu próprio torpedo defeituoso, em águas onde oficialmente não deveria estar. 50 anos de história oficial estavam errados. A identificação do U-869 causou impacto na comunidade de história naval. Durante meio século, o registro oficial afirmara com total confiança que o submarino repousava perto da costa da África. Todos concordavam. E todos estavam errados. Historiadores navais alemães ficaram céticos quando receberam contato pela primeira vez. Mas Chatterton tinha provas que não podiam ser ignoradas. A faca com o nome de Horenburg, fotografias do casco, a configuração dos tubos de torpedo e a localização dos restos da tripulação, compatível com a lista de homens do U-869. Os historiadores analisaram as evidências. Depois, iniciaram discretamente o processo de corrigir meio século de documentação oficial. O local de repouso final do U-869 mudou do Atlântico Oriental para o Atlântico Ocidental, de águas africanas para águas americanas. A causa da perda passou por revisão, deixando de ser um ataque aliado confirmado e passando a ser uma provável falha de torpedo. Mas para as famílias da tripulação, as implicações eram muito mais pessoais do que uma correção em um arquivo. Durante 50 anos, parentes dos marinheiros do U-869 acreditaram que seus filhos e maridos haviam morrido perto de Gibraltar. Alguns fizeram peregrinações à costa marroquina. Ficaram em praias olhando para águas que acreditavam guardar seus entes queridos. Lançaram flores em ondas que seguiam para uma região vazia do oceano, a milhares de quilômetros do túmulo real. Quando Chatterton e seu parceiro de pesquisa, Richie Kohler, começaram a contatar as famílias alemãs, as reações tinham complexidade de uma forma que o luto simples não consegue explicar. Algumas famílias expressaram profunda gratidão. Finalmente, depois de décadas de incerteza, sabiam a verdade. Outras ficaram devastadas de uma maneira que não esperavam. Um luto que acreditavam ter superado décadas antes voltou com força inesperada. As conversas mais difíceis envolviam o que as evidências revelavam sobre a forma como os homens morreram. Algumas famílias souberam que seus parentes estavam no compartimento de controle. Esses homens morreram instantaneamente quando o torpedo atingiu o submarino. A morte teve violência, mas rapidez. Outras famílias souberam de algo mais doloroso. Seus filhos estavam nos compartimentos traseiros. Sobreviveram à explosão inicial. Ficaram atrás de portas estanques enquanto as seções dianteiras eram tomadas pela água. Sentiram o submarino afundar. Esperaram na escuridão por um fim que demorou mais a chegar. Friedrich Neuerburg, irmão do comandante Helmut Neuerburg, viajou da Alemanha para Nova Jersey depois que a identificação recebeu confirmação. Ele ficou no convés de um barco posicionado acima do local do naufrágio. Abaixo dele, a cerca de 70 metros de profundidade,
Na escuridão, o submarino de seu irmão descansava sobre a areia. Ele lançou flores na água. Elas flutuaram por alguns instantes sobre as ondas cinzentas do Atlântico. Depois se espalharam com a correnteza e desapareceram. 50 anos de dúvidas haviam terminado. Seu irmão estava ali. Não em Gibraltar, ali. A descoberta levantou perguntas desconfortáveis que iam além do sofrimento pessoal. Se os registros oficiais estavam errados sobre o U-869, sobre o que mais poderiam estar errados? Quantos outros submarinos, navios, aeronaves e soldados tiveram registro em locais incorretos? Arquivos são compilados por seres humanos, muitas vezes sob condições de guerra. Erros acontecem. Suposições passam a ser tratadas como fatos. Depois que algo é escrito em um documento oficial, tende a permanecer ali, mesmo quando não corresponde à realidade. O caso do U-869 provou que até conclusões históricas consideradas totalmente seguras podem estar completamente equivocadas. Mas a descoberta também levantou uma questão sobre custo. 3 mergulhadores morreram explorando o U-869. Chrissy Rouse e Steve Feldman. O submarino que matou 56 marinheiros alemães em 1945 tirou mais 3 vidas na década de 1990. O destroço havia se transformado em um cemitério duplo. Alguns na comunidade de mergulho argumentaram que a obsessão não valia esse preço. Os marinheiros alemães já estavam mortos. Com ou sem identificação, suas famílias já haviam sofrido. Nenhuma descoberta, diziam eles, vale uma vida humana. Outros pensavam o contrário. Os mergulhadores que morreram perseguiam a verdade de forma voluntária, plenamente conscientes dos riscos. As famílias que finalmente descobriram o destino real de seus filhos receberam uma forma de encerramento que 50 anos de história oficial lhes haviam negado. A verdade tem valor, mesmo quando cobra um preço alto. Não existe uma resolução simples para esse debate. Nunca existe quando os mortos não podem falar por si mesmos. O U-869 continua no fundo do mar. Diferente de muitos destroços militares em águas europeias, ele não é formalmente protegido como túmulo de guerra pelas leis americanas. Mergulhadores ainda podem visitá-lo, caso aceitem os riscos consideráveis. O submarino continua se deteriorando. A água salgada corrói o aço sem descanso. Um dia, o casco acabará colapsando por completo, transformando-se em um campo de destroços irreconhecível. O que ainda restar de evidência em seu interior, quaisquer segredos que a embarcação ainda guarde, será perdido quando a estrutura finalmente ceder. A janela para aprender algo com o U-869 se fecha ano após ano. O U-869 está a cerca de 97 quilômetros da costa de Nova Jersey, a aproximadamente 70 metros de profundidade, mais perto de Atlantic City do que de Gibraltar, onde o mundo acreditou que ele repousava durante meio século. 56 homens permanecem ali dentro. A maioria tinha menos de 25 anos quando morreu. Alguns eram adolescentes que nunca tinham visto combate antes de sua primeira e única patrulha. Eles deixaram a Alemanha acreditando que navegavam em direção à África. Acabaram em águas americanas, destruídos pelo próprio torpedo, registrados no local errado por sua própria marinha e esquecidos no oceano errado por 50 anos. Os mergulhadores que os encontraram pagaram pela descoberta com obsessão, com anos de suas vidas e, em 3 casos, com a própria vida. O mistério acabou resolvido. A tripulação recebeu identificação. As coordenadas agora estão corretas, mas a água continua escura a 70 metros de profundidade. O casco continua cedendo lentamente sobre a areia. Os restos daqueles homens continuam onde o desastre os deixou, aguardando visitantes que descem cada vez menos com o passar dos anos. O oceano guardou seu segredo por 5 décadas. Ele só entregou a verdade quando alguém esteve disposto a arriscar tudo para encontrá-la. Agora vamos passar para outra história. Mistérios aterrorizantes ocultos no Egito que você nunca viu. Você acha que conhece o Egito? Então pense de novo. Por trás dos cartões postais, das pirâmides famosas e dos pontos turísticos cheios de visitantes, existe um mundo de mistérios arrepiantes, histórias antigas e enigmas que parecem ter sido enterrados de propósito sob a areia. De uma adaga de faraó forjada com metal originado de uma estrela caída, até uma cidade inteira desaparecida por milênios. Estes são os segredos que nem o deserto conseguiu esconder para sempre. Pesquisas recentes indicam que a famosa adaga encontrada na tumba de Tutankhamon pode ter uma origem literalmente extraterrestre. Cientistas que analisaram a composição metálica da lâmina afirmam que ela recebeu ferro de meteorito, ou seja, um material que veio do espaço antes de chegar às mãos dos antigos egípcios. Número 1. O faraó alienígena. Em 1907,
Alguns anos antes de o mundo conhecer de verdade a história de Akhenaton, arqueólogos encontraram a tumba 55 no Vale dos Reis. Lá dentro, eles se depararam com uma câmara simples, sem decoração e quase vazia, muito diferente das tumbas luxuosas normalmente associadas aos faraós. O que havia ali era estranho o bastante para deixar qualquer pesquisador inquieto. No centro da câmara, existia um sarcófago cercado por 4 blocos mágicos voltados para dentro, como se tivessem sido posicionados para impedir que algo maligno escapasse dali. A própria múmia tinha uma aparência perturbadora. O rosto havia sido danificado de forma intencional, restando apenas um olho que parecia encarar o vazio. O nome no caixão havia sido raspado, apagado como se alguém quisesse eliminar aquela pessoa da memória do mundo. Nas paredes, inscrições feitas por sacerdotes davam a entender uma mensagem desesperada. Aquele ser não deveria voltar a viver. É aqui que Akhenaton entra nessa história. Ele se tornou um faraó completamente fora do padrão, alguém que decidiu romper com séculos de tradição religiosa. Em vez de adorar vários deuses, como era comum no Egito Antigo, ele passou a dedicar sua fé quase exclusivamente ao disco solar, conhecido como Aton. Os altos sacerdotes odiaram essa mudança. Para eles, Akhenaton não estava apenas alterando uma religião, estava atacando toda a estrutura de poder que sustentava o Egito. Por isso, fizeram de tudo para apagar sua memória, destruir seu legado e transformar seu reinado em uma espécie de mancha proibida na história. Mas a suspeita não parava na religião. A aparência de Akhenaton também alimentou teorias estranhas. Seu crânio alongado, seus traços incomuns e a maneira diferente como era retratado fizeram muita gente se perguntar se ele era apenas um faraó excêntrico ou algo muito mais misterioso. Alguns chegaram a especular se ele teria vindo de outro mundo. Será que a múmia misteriosa da tumba 55 era Akhenaton? Será que ele era tão temido, tão diferente e tão incômodo que tentaram aprisioná-lo para sempre? E será que sua adoração ao disco solar era apenas uma nova religião ou uma conexão com algum objeto celestial, talvez um sinal vindo de seu verdadeiro lar? Número 2. O desaparecimento misterioso da rainha Nefertiti. Nefertiti não era apenas uma rainha qualquer. Ela se tornou a grande esposa real de Akhenaton, famosa por sua beleza, sua influência e seu poder. Ela esteve ao lado do marido enquanto ele desafiava os antigos deuses do Egito e abraçava o culto ao sol, Aton. Sua imagem estava por toda parte. Ela aparecia esculpida em templos, pintada em paredes e retratada em cenas de importância religiosa e política. Nefertiti não era só uma figura decorativa. Ela tinha poder próprio, presença própria e um papel central no novo Egito que Akhenaton tentava criar. Mas então, por volta do 12º ano do reinado de Akhenaton, ela simplesmente desapareceu, sumiu. Não há uma tumba confirmada, não há um registro claro de sua morte, não há uma explicação definitiva. É como se ela tivesse saído do palco da história e evaporado no ar. O que pode ter acontecido? Alguns estudiosos acreditam que ela morreu de forma inesperada, talvez durante um parto, e que sua morte teria sido escondida para preservar a imagem idealizada da família real. Outros acham que ela pode ter caído em desgraça, sendo afastada da corte e apagada dos registros quando deixou de ocupar sua posição de destaque. Existe ainda uma teoria mais intrigante. Nefertiti pode ter assumido uma nova identidade. Talvez ela tenha governado como o misterioso faraó Smenkhkare, controlando o poder a partir das sombras e mantendo sua influência mesmo depois de desaparecer oficialmente. Para tornar tudo ainda mais enigmático, arqueólogos encontraram várias múmias não identificadas que poderiam, em teoria, pertencer a Nefertiti. Análises de ácido desoxirribonucleico e novos estudos continuam sendo realizados, e a possibilidade de que seus restos mortais sejam finalmente reconhecidos adiciona uma camada ainda mais sombria a esse mistério antigo. A história fica mais estranha quando pensamos no destino de suas filhas. 3 delas também desapareceram mais ou menos na mesma época, e seus destinos continuam desconhecidos. Será que uma tragédia atingiu a família real inteira, sem deixar rastros claros? Número 3. A adaga de ferro do rei Tutankhamon. Quando você pensa no Egito Antigo, provavelmente imagina ouro, pirâmides, sarcófagos e múmias. Mas e se os egípcios também tivessem objetos de ferro muito antes de esse metal se tornar comum na região? E não qualquer ferro, mas uma adaga colocada diretamente sobre o corpo mumificado do jovem rei Tutankhamon. Parece impossível, não parece? Só que é exatamente isso que torna essa peça tão fascinante. Na época de Tutankhamon, a fundição de ferro ainda não era amplamente praticada no Egito. O ferro era raro, valioso e, em alguns contextos, podia ser considerado mais precioso que o ouro. Então, como um faraó tão jovem acabou com uma adaga de ferro tão refinada?
E por que ela acabou posicionada diretamente sobre seu corpo, como se tivesse uma importância ritual ou espiritual? Isso sugere que a arma não era apenas um objeto bonito. Talvez fosse vista como proteção para a vida após a morte, uma lâmina sagrada destinada a acompanhar o faraó em sua jornada para o além. Cientistas confirmaram que o ferro da adaga não tem origem comum na Terra. Ele é meteórico, ou seja, veio de um meteorito. Em outras palavras, essa era uma arma literalmente feita com metal vindo das estrelas, colocada sobre o corpo de um rei morto. É o tipo de detalhe que parece pertencer mais a uma história de ficção científica do que a uma descoberta arqueológica real. E o mistério não acaba aí. A adaga também está incrivelmente bem preservada, quase como se tivesse sido fabricada muito mais recentemente. Como ela resistiu por tantos milênios sem se deteriorar completamente? Será que os artesãos egípcios dominavam técnicas que ainda não entendemos por completo? Ou será que havia algum tipo de conhecimento antigo que se perdeu com o tempo? Número 4. A mulher que chora. Às margens do Nilo. Imagine uma noite iluminada pela lua às margens do Nilo. O ar está pesado com o cheiro do rio, e o único som é a água tocando suavemente à margem. Então, de repente, um lamento cortante atravessa o silêncio. Dizem que é a mulher que chora no Nilo, condenada a procurar para sempre os filhos que perdeu. Segundo a lenda, essa mulher fantasmagórica teria afogado os próprios filhos em um momento de dor extrema, desespero ou loucura. Depois disso, acabou amaldiçoada a vagar eternamente pelas margens do rio, chorando por aquilo que fez e por aquilo que jamais poderá recuperar. Alguns dizem que ela é um espírito vingativo, capaz de atrair viajantes desavisados para as águas escuras. Outros acreditam que ela é apenas uma mãe destruída pela culpa, presa em um ciclo sem fim de tristeza. Seja qual for a verdade por trás da lenda, seus lamentos são vistos como um presságio sombrio. Para muitos, ouvir seu choro significa má sorte, tragédia ou até morte. Mesmo hoje, há quem afirme escutar seus gemidos ecoando ao longo do Nilo, especialmente em noites escuras, tempestuosas e silenciosas demais. Número 5. A pirâmide curvada de Dashur. Pirâmides deveriam ter o formato que todo mundo conhece: lados retos, ponta definida e uma simetria impressionante. Mas então existe a pirâmide curvada de Dashur, uma construção que parece ter mudado de ideia no meio do caminho. Sério. Essa pirâmide começa com uma inclinação acentuada de 54 graus, como se estivesse subindo agressivamente em direção ao céu. Só que, aproximadamente na metade da construção, o ângulo muda de repente para uma inclinação mais suave, de 43 graus. À primeira vista, isso pode parecer um erro arquitetônico antigo, uma falha de planejamento ou um problema de construção. Mas a verdade é que essa mudança parece ter sido intencional, ou pelo menos uma adaptação feita ainda durante a obra. E a pergunta que deixa arqueólogos intrigados há muito tempo é: por quê? Uma teoria diz que o problema era estrutural. Talvez os construtores tenham percebido que o ângulo inicial era perigoso demais, podendo comprometer a estabilidade da pirâmide. Para evitar um desastre, teriam alterado o projeto no meio da construção. Outra hipótese sugere que a mudança tinha um significado simbólico. Talvez representasse a trajetória do Sol no céu, ou até a ascensão do faraó para a vida após a morte. Número 6. A hipótese da usina de energia de Gizé. Todo mundo conhece a Grande Pirâmide de Gizé como uma tumba gigantesca, certo? Bem, o engenheiro e autor Christopher Dunn tem uma ideia bem diferente. Para ele, a pirâmide talvez não fosse apenas uma tumba, mas uma enorme usina de energia. É uma teoria capaz de arrepiar qualquer pessoa. Essa ideia, conhecida como hipótese da usina de energia de Gizé, sugere que os antigos egípcios, ou talvez uma civilização ainda mais antiga, teriam usado a pirâmide para captar algum tipo de fonte de energia desconhecida. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas há pessoas que defendem essa possibilidade com muita convicção. Quem acredita nessa teoria aponta para características incomuns da pirâmide. A orientação quase perfeita com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os corredores e câmaras misteriosos no interior. A composição química de algumas pedras. Para esses defensores, tudo isso faria parte de um sistema sofisticado, criado para gerar, armazenar ou transmitir energia. Alguns chegam a afirmar que a pirâmide poderia usar vibrações naturais da Terra, ou até concentrar raios cósmicos para produzir eletricidade. Também apontam para imagens antigas, como a chamada Luz de Dendera, como possível prova de tecnologia elétrica no Egito Antigo. É claro que a maioria dos arqueólogos não aceita essa interpretação. Para eles, não existe evidência concreta de que a Grande Pirâmide tenha funcionado como uma usina. As características citadas podem ser explicadas de outras maneiras, dentro do contexto religioso, funerário e arquitetônico do Egito Antigo. Número 7. O Obelisco Inacabado de Aswan.
Imagine uma agulha colossal de pedra deitada de lado, ainda presa ao leito rochoso de onde estava sendo retirada. Isso não é apenas uma relíquia antiga qualquer. É o obelisco inacabado de Aswan. Uma lembrança impressionante de que até os maiores impérios também podiam falhar. Esse obelisco era um grande projeto ligado à rainha Hatshepsut, pensado como uma homenagem monumental aos deuses e um símbolo poderoso de seu reinado durante a 18ª dinastia. Se tivesse sido concluído, teria superado todos os outros obeliscos conhecidos. Seria uma estrutura gigantesca, com quase 42 metros de altura e peso próximo de 180 toneladas métricas. Ele deveria apontar para o céu, como um testemunho da ambição humana, da devoção religiosa e do poder real. Mas o destino tinha outros planos. Durante o trabalho, uma enorme rachadura apareceu no granito. Era uma falha fatal. O obelisco se tornou inútil antes mesmo de ser removido da pedreira. Dá para imaginar o desespero dos trabalhadores? Anos de esforço físico intenso, suor, planejamento e habilidade técnica. Tudo perdido por causa de uma rachadura impossível de corrigir. Representou um golpe enorme para um projeto que deveria celebrar grandeza. E a parte mais fascinante é que as marcas das ferramentas ainda estão lá. As linhas guia pintadas com ocre vermelho também permanecem visíveis. É como se os trabalhadores tivessem largado seus instrumentos e partido ontem, deixando para trás uma cena congelada no tempo. O obelisco inacabado não é apenas uma obra abandonada. É o retrato de um sonho interrompido, uma prova silenciosa de que até o Egito Antigo, com toda a sua grandeza, também conhecia o fracasso. Número 8. A luz de Dendera. O Egito Antigo era uma terra de deuses, faraós, templos e lâmpadas. Bem, talvez não exatamente. Mas os relevos conhecidos como a luz de Dendera certamente deram origem a teorias bem curiosas. No interior do templo de Hathor, em Dendera, existe uma série de carvuras que, à primeira vista, lembram dispositivos elétricos modernos. São objetos alongados, com linhas onduladas dentro, sustentados por figuras que algumas pessoas interpretam como se estivessem segurando cabos. É uma imagem estranha o bastante para fazer qualquer um olhar duas vezes. Então, os antigos egípcios tinham eletricidade? Eles dominavam alguma fonte de energia que a humanidade esqueceu? A ideia é tentadora, especialmente para quem gosta de teorias alternativas e mistérios tecnológicos. Mas antes de concluir que havia lâmpadas no Egito Antigo, vale lembrar que os egiptólogos tradicionais têm uma explicação bem diferente, baseada em mitologia e simbolismo. Para eles, as imagens mostram o nascimento do deus Horus, saindo de uma flor de lótus. O que parece uma lâmpada seria, na verdade, uma representação simbólica do Sol. As figuras estariam segurando o pilar de Ged, símbolo de estabilidade. Essa interpretação é menos sensacionalista, mas está apoiada em evidências mais sólidas. Os hieróglifos que acompanham a cena reforçam a leitura mitológica, e não existe nenhum outro indício arqueológico confiável de que os antigos egípcios tenham usado eletricidade como tecnologia prática. Número 9. O Poço das Mãos Gigantes. Imagine encontrar um poço antigo e esperar ver ouro, joias ou tesouros esquecidos. Só que em vez disso, você encontra uma coleção de mãos humanas separadas dos corpos. Parece uma cena de filme de terror, mas algo real acabou descoberto por arqueólogos na antiga cidade egípcia de Avaris. Enquanto escavavam sob o palácio dos governantes Hyksos, pesquisadores encontraram 4 poços. Não eram poços de tesouro, eram poços contendo ossos de 16 mãos humanas. 2 desses poços ficavam bem perto da sala do trono e continham uma mão cada um, como se fossem algum tipo de oferenda macabra. As outras 14 mãos estavam em 2 poços mais afastados do palácio. E aqui a descoberta fica ainda mais estranha. Todas eram mãos direitas. Não havia uma única mão esquerda no conjunto. Além disso, os arqueólogos notaram que muitas eram incomumente grandes. Algumas pareciam muito grandes mesmo. Isso levanta perguntas desconfortáveis. Por que essas mãos ficaram separadas? A quem pertenciam? E por que acabaram enterradas de maneira tão específica? Uma teoria é que elas eram troféus de guerra. Textos antigos mencionam soldados sendo recompensados com ouro por trazerem as mãos direitas de inimigos derrotados. Nesse caso, os poços poderiam representar uma demonstração brutal de poder militar, um aviso silencioso para qualquer pessoa que ousasse desafiar os Hyksos. Mas há também uma possibilidade ritual. Alguns estudiosos acreditam que as mãos podiam fazer parte de algum tipo de sacrifício, talvez uma forma de agradar aos deuses ou garantir vitória em batalha. Remover a mão direita, geralmente a mão dominante, poderia simbolizar a retirada do poder de um inimigo, tanto nesta vida quanto na próxima. Número 10. As Câmaras Secretas da Grande Pirâmide.
A Grande Pirâmide de Gizé, a mais antiga e maior das 3 pirâmides do Planalto de Gizé, é uma das maiores maravilhas da engenharia antiga. Construída como tumba para o faraó Quéops durante a Quarta Dinastia, por volta de 2600 antes da Era Comum, ela continua sendo um testemunho da habilidade, da ambição e da organização dos antigos egípcios. Mas e se houver mais nessa estrutura icônica do que apenas uma tumba? E se ela ainda esconder segredos que mal começamos a descobrir? Em 2017, uma equipe de cientistas usou detectores de muons de última geração, uma tecnologia que funciona como uma espécie de raio-x para estruturas gigantescas, para examinar a Grande Pirâmide. O resultado se revelou surpreendente. Eles detectaram um grande vazio interno, com pelo menos 30 metros de comprimento, localizado acima da Grande Galeria. O problema é que ninguém sabe exatamente o que há ali. Poderia ser outra câmara funerária ligada ao faraó Quéops? Um espaço ritual desconhecido? Um depósito secreto de objetos? Ou algo ainda mais estranho? E esse não é o único vazio detectado. Há também uma cavidade menor perto da face norte da pirâmide. É como se a construção estivesse protegendo seus segredos com cuidado, revelando apenas pistas pequenas o bastante para aumentar a curiosidade. O grande desafio é acessar esses espaços. Entrar neles exigiria perfurar pedra sólida, e qualquer intervenção pode danificar a pirâmide. Por isso, por enquanto, essas áreas permanecem fora de alcance. O que você acha que pode estar escondido ali? Manuscritos antigos? Tecnologias perdidas? Objetos funerários esquecidos? Ou algo que ninguém consegue imaginar? Número 11. A Cidade Dourada Perdida. O ano era 1922. Enquanto o arqueólogo Howard Carter ganhava manchetes com a descoberta da tumba de Tutankhamon, outra descoberta incrível ainda estava esperando sob a areia. A chamada Cidade Dourada Perdida de Luxor, oculta por mais de 3.000 anos. Mas não se empolgue demais com a palavra dourada. Não era uma cidade com ruas cobertas de tijolos de ouro. O nome se refere mais ao estado impressionante de preservação e à riqueza dos objetos encontrados no local. E não estamos falando de uma vila pequena. Era uma grande cidade, construída durante o reinado poderoso de Amenófis III, um dos faraós mais importantes do Egito. Essa metrópole antiga era um centro movimentado, com oficinas, padarias, áreas administrativas e bairros residenciais. Arqueólogos encontraram casas de tijolos de barro, ruas, muros em zigue-zague e estruturas incrivelmente preservadas. Em alguns pontos, parece quase uma cidade abandonada de repente, como se seus habitantes tivessem acabado de sair e deixado tudo para trás. Os achados são impressionantes. Padarias antigas com fornos ainda identificáveis. Oficinas cheias de ferramentas e peças inacabadas. Anéis, escaravelhos, cerâmicas coloridas e recipientes de vinho. É como uma cápsula do tempo aberta diretamente para o cotidiano do Egito Antigo. Número 12. O Santuário dos Falcões. Os antigos egípcios adoravam deuses com cabeças de animais. Isso todo mundo sabe. Mas essa descoberta leva a relação entre religião e animais sagrados a um nível muito mais estranho. Arqueólogos encontraram, no meio do deserto, um santuário dedicado aos falcões. Só que não era um santuário comum. Ele continha os restos de 15 falcões sem cabeça, cuidadosamente organizados sobre um pedestal. Para deixar tudo ainda mais enigmático, havia uma inscrição misteriosa dizendo que era impróprio ferver uma cabeça ali dentro. Então, qual era exatamente a história desse lugar? Especialistas acreditam que o santuário tenha cerca de 1.700 anos. Na época, o povo Bleme controlava aquela região do Egito. Eles eram conhecidos por misturar crenças egípcias com suas próprias tradições, criando uma combinação cultural bem particular. O santuário em si era pequeno, mas repleto de simbolismo. Havia representações de 2 divindades desconhecidas, uma delas com cabeça de falcão, além de uma inscrição mencionando a deusa Ísis. Tudo indica que os falcões tinham um papel religioso muito importante para aquele povo, talvez sendo tratados como manifestações divinas. Mas por que os pássaros estavam sem cabeça? Eram sacrifícios? Oferendas aos deuses? Parte de algum ritual que ainda não conseguimos entender? E o que significava a regra sobre não ferver cabeças naquele lugar? Alguém estava tentando preparar algo proibido? Ou era uma instrução ritual com um significado simbólico? O Santuário dos Falcões deixa mais perguntas do que respostas. E talvez seja exatamente por isso que ele continua tão fascinante.